Bom, então eu gostaria novamente de agradecer aos professores Emiliano e Walter pela condução do segundo módulo do nosso curso de divulgação científica. Eu quero fazer uma rápida apresentação aqui, antes de passar a palavra a eles. Professor Emiliano, acabei de perguntar, me respondeu, é geólogo, estava com essa dúvida. Professor do campus Baixada Santista e atualmente coordenador do curso de Engenharia de Petróleo. E trabalha com divulgação científica na forma de textos, né? E por isso que está conduzindo esse módulo aqui no nosso curso. E o professor Walter, ele é jornalista de formação e nosso diretor do Departamento de Comunicação Institucional da Reitoria. Conhece tudo de divulgação científica e outras questões relacionadas à comunicação, mas para esse curso, então, ele conduziu a segunda parte do módulo 2, a quem se destina a divulgação científica. E esse momento, então, pessoal, é para que vocês possam interagir com os professores, apresentarem suas eventuais dúvidas, aprofundarem o conteúdo. Também é uma oportunidade para conhecer duas pessoas que trabalham com a divulgação científica na universidade. Eu vou ficar aqui só olhando as perguntas que eventualmente vierem no chat para poder conduzir aos professores. E passo a palavra, então, para vocês, Emiliano, Walter, fiquem à vontade. Boa noite a todos e boa todas. Boa noite também. Boa noite, queridos. Um prazer conhecer o professor Emiliano, ao Franklin também que está aqui, nosso colega de DCI, professor visitante, responsável pela implantação da política de comunicação na Unifesp e sofredor, que nem eu, santista nesse exato momento. Né, professor? Franklin, então eu quero agradecer... Mas vamos virar e continuar na primeira. Estamos aqui, também quero agradecer a oportunidade do professor André Bianco, que é um parceiro incansável em divulgação científica do DCI, né? E estou aqui à disposição para qualquer tipo de pergunta ou esclarecimento sobre aquele tópico que eu tentei ministrar uma aula sobre a quem se destina a divulgação científica. Bacana, obrigado. Também estou, como o André introduziu, e aí como o Walter também bem lembrou, à disposição para vocês aí para a gente tirar dúvida, tentar estender um pouco mais, né, as ideias, né, que a gente passou ali no texto. Foi interessante nessa forma de abordagem que o André escolheu, né, para esse módulo, né, da gente falar da comunicação científica em texto, já na forma de texto, né? Então, até um primeiro momento eu estava imaginando que ia seguir o formato, né? E aí ele me lembrou, eu falei, nossa, vai ser interessante, né, já fazer a comunicação, né, na forma de texto para tentar atingir o pessoal de uma maneira que seja estimulante, né? Então, também agradeço aí o convite e sigo à disposição para as perguntas, dúvidas, provocações, e a gente vai conversar. Boa noite também a Vanessa, aos demais colegas que estão com a gente aí. Boa noite a todos que estão aqui conosco. Eu vou começar, então, com as perguntas, tá? Queria agradecer vocês dois, né, por terem disponibilizado o material, tanto o vídeo como o texto. Isso me colocou muito em reflexão, tá? Então, eu tinha comentado na última aula, né, dessa grande vontade de esforços, assim, em várias frentes, nesse sentido de uma maior aproximação com a sociedade, em várias ações que a gente tem feito, quer seja na graduação em nutrição, na pós-graduação, no observatório de rotulagem de alimentos. E quando eu vi essa oportunidade, né, que vocês, professor André e toda a equipe aqui disponibilizaram para a gente, eu falei, vamos participar, né? Falei com vários estudantes, inclusive alguns deles estão aqui, para a gente entender cada vez mais do assunto, né? Vejo que a universidade está nesse momento de colocar política de comunicação institucional, enfim, tem uma série de esforços nesse sentido.
e o que vocês colocam faz a gente parar para pensar essa questão do público, né? E a gente está muito acostumado a conversar aqui entre nós, os estudantes, ou as pessoas com uma formação parecida, né? E aí eu queria ouvir de vocês, os públicos que vocês estão acostumados a interagir, né? Que estratégias, enfim, que dicas que vocês podem dar para a gente com esses diferentes públicos, né? Pensando em cada vez mais, acho que a Unifesp vai estar mais próxima da sociedade como um todo, né? A gente além do mundo acadêmico. Enfim, se vocês puderem compartilhar as experiências com a gente, eu agradeço. Você quer começar, Walter? Que eu acho que você acaba tendo uma função que muitas vezes você é obrigado, né? A tal, né? Então, por favor. Quem falou que foi o nome da... Foi a... Quem perguntou, Vanessa. desculpe. Ô, Vanessa, você está aqui nesse cantinho, tá bom. Vanessa, seja bem-vinda. Nós aqui, eu posso falar pela minha experiência, eu tenho duas experiências distintas, né? Uma é com o público em geral, quando eu trabalhei em jornal impresso e internet e tudo mais, né? Então, essa mídia broadcasting, né, a mídia que fala para todo mundo, né, tenta falar com todo mundo, então por isso que ela tem, antigamente tinha cadernos, né, tinha um caderno de jovens para crianças, cadernos, porque ela tenta, de certa maneira, abarcar vários públicos, né? Mas, na verdade, a imprensa impressa, mesmo com grandes tiragens, sempre atingiu um público muito pequeno, né? Aí a gente fala de rádio. Rádio é... E eu tive uma experiência muito interessante com rádio. Eu trabalhei fui comentarista de internet na Rádio CBN de Santos durante um tempo, no início da internet no Brasil, nos anos 90, início dos anos 2000. E depois, quando eu fui para a Universidade Federal do Amapá, eu, como chefe de gabinete lá, criei um programa de rádio sobre administração, que era das 9 às 9h30, todo dia ao vivo, das 9h, 10h, acho. Agora eu não me lembro. Ao vivo, porque nós temos uma rádio universitária, e eu aprendi que lá no Amapá, na região norte, o que funciona é a rádio. Nesse Brasil da internet, nesse Brasil... O Brasil é muito grande, queridos. Então, às vezes a gente idealiza públicos e idealiza uma série de coisas, mas quando a gente for para a realidade, a gente percebe que o Brasil, com a sua imensidão, com suas diversas culturas, diversas formações, diversas crenças. Então, quando a gente fala assim, olha, nós vamos falar para a sociedade, eu fico muito com o pé atrás, porque para quem você quer falar? Você falando isso, você não quer falar com ninguém, porque é muito diferente. Então, eu aprendi lá na Amapá a importância da rádio. Olha, veja bem, hein? Com a internet, do jeito que ela é, e eu fazendo programa de rádio, e tinha uma penetração muito boa. E aí, aqui com a Unifesp, nas experiências agora com o DCI, né, Departamento o Departamento de Comunicação Institucional da Unifesp, né, a gente tem missões. Então, e são missões muito árduas, viu, queridos? Não são fáceis. Primeiro, a missão da gente é deixar a nossa comunidade coesa. Então, nós temos que deixar a nossa noção de diversos campos, diversos cursos, né, diversos públicos, e nós temos que ter a nossa universidade coesa. O que quer dizer isso? A nossa universidade é sintonizada no que ela faz, do melhor do que ela faz, porque não dá para noticiar tudo o que ela faz, mas o melhor que ela faz, né? E esse público é um público que tem as suas identidades, né? O público das exatas, o público das biológicas, o público das humanas. Aí tem dentro desses layers, tem as pessoas, tem os professores que têm necessariamente mais idade, necessariamente não são velhos, viu, colegas? Mas necessariamente têm mais idade. Tem um público jovem, que é as pessoas que estão nos cursos de graduação.
tem mesclado nos cursos de pós-graduação. Aí temos um público muito flutuante, que são dos cursos de extensão, que participam das atividades, que estão na Unifesp, mas, de certa maneira, não pertencem, assim, ao dia a dia da Unifesp, vamos assim dizer. E nós temos que deixar uma comunidade de 25 mil pessoas muito coesas com a Unifesp. O que é a Unifesp, o que ela está tocando, o que ela pensa do mundo, né? O que ela pensa da diversidade, o que ela pensa da tecnologia, o que é, quer dizer, da saúde. Então, aí a gente tem que ter estratégias para cada tipo desses públicos, para deixar essa comunidade coesa, junta. Em paralelo, nós temos o desafio de falar quem somos nós dentro da comunidade científica de São Paulo. E nós temos aqui, não estou brincando, não, nós temos aí grandes competidores, e as co-irmãs, que a USP, o Unicamp, são potências também, né, que também têm os seus espaços, né, e também têm os seus lugares de fala, né, e realizam também um grande trabalho, né. Então, nós também temos aí que disputar espaço com esses grandes, né, dizendo que nós, da Unifesp, temos isso, temos aquilo também, fazemos aquilo, porque em muitas áreas a USP tem muita tradição há muitos anos, nós estamos começando agora, né? Então, quer dizer, é uma universidade muito nova, no sentido de ter só 25 anos, mas já temos a Escola Paulista de Medicina com 85, a Escola Paulista de Enfermagem com 80 anos, 81 anos. Então, quer dizer, há uma luta pela economia da atenção nesse lugar. E cada momento a gente tem, e é aí que eu vou entrar, porque eu não vou responder a pergunta quais são as estratégias, porque vai depender do contexto. Nós temos que ter uma leitura do contexto. O que está acontecendo hoje no mundo? O que está acontecendo no Brasil? O que as pessoas estão querendo saber? Quer dizer, então isso não passa, as estratégias passam pelo contexto. Porque aí a gente vai ver o contexto, vai ver o conteúdo que nós temos, o público que nós vamos lidar para esses objetivos que eu lhe falei, e vamos ver que canais nós temos para divulgar isso com uma linguagem adequada. Então, fala que nós temos estratégia, nós temos uma espinha dorsal da comunicação que nós implementamos, vindo de uma política da administração, que agora também vai ser dada pela política de comunicação, e dentro daquilo então isso também eu acho, desculpe estar me alongando aqui, que eu acho que é um grande erro, de falar de divulgação científica como se ela tivesse um manual, né? Eu entendo o manual, mas eu já dispenso o manual, não porque eu seja uma pessoa contra a teoria, muito pelo contrário, eu sou um professor, estou há 30 anos nisso, trabalho em todos os programas de pós-graduação, mas eu acho que eu já me dou o luxo de entender que eu tenho que ir conforme o contexto. Eu tenho que analisar o contexto e enfiar as pautas para aquele público naquele determinado momento, que aquele público está mais suscetível a um tipo de situação que ele não estaria há 6 meses atrás. Então, é mais ou menos, não sei se eu te expliquei, querida, mas é uma questão de estar todo dia, que nem uma bolsa de valores. Você todo dia vendo o cenário e olhando e vai vendo onde você vai investir, porque é aí que você vai ter condições de ganhar o teu público. Bacana, agradecer a pergunta, né, da Vanessa, porque eu comecei a refletir também enquanto o Walter falava, né, comentava, da questão, né, da formação, né, minha, né, e da onde que vem essa questão da comunicação na formação. E eu acho que, apesar de, para muitas pessoas que não conhecem a fundo, né, podem não conhecer a fundo a profissão de geólogo, a gente tem a gente tem que transcender, né, a relação de dentro da universidade para fora da universidade e para fora em todos os aspectos, né, muito rápido, né? É uma carreira que obriga a gente a lidar com todo tipo de público, num primeiro momento não para comunicação efetivamente de divulgação, mas para se inteirar, para se associar, né? Então a gente tem colegas que ainda dentro da universidade já estavam fazendo, né, trabalhos que iam para os mais variados interiores do Brasil, colegas que tinham já trabalhos
exemplos que me vêm à cabeça, né, de questões ambientais nas mais diversas periferias do Brasil, também trabalhavam com questões fundiárias relacionadas a áreas extremamente nobres. Então, assim, rapidamente a gente acaba tendo que fazer esse trânsito, né? E no meu caso, assim, foi mais ou menos um choque, né, de aprendizado na prática, porque não há nenhum tipo de preparação, né, prévia para esse tipo de relação externa. Né, e eu acho que aí foi com essa lembrança, né, com essa motivação que eu embasei a comunicação que eu fiz para vocês, né? Eu acho que eu procurei ser bem direto nessa questão de como a gente tem que contextualizar as relações da divulgação científica, daí, mas acho que vale para as outras formas de relação, no contexto brasileiro. Né? Acho que esse ponto que o Walter comentou, muito importante, né, do momento, e aí eu externo também para a questão da situação dos lugares onde a gente se comunica. Né? A Vanessa mencionou, né, a questão, né, do trabalho de laboratório de rotulagem, né? Eu até por estar nas listas, né, recebi, né, alguns chamados de vocês comunicados, extremamente pertinente, né, um trabalho de ponta no sentido de extremidade da saúde que muitas vezes passa desapercebido pela maioria das pessoas, né? E que uma comunicação efetiva, né, em determinados grupos que eventualmente vocês estejam identificando, ela pode ser a diferença entre o trabalho ele ser efetivo mesmo, né, e ter resultados do ponto de vista de saúde pública, ou simplesmente ser só uma descrição, né, do que contém ali naquele alimento e tudo mais, né? Então, assim, essa questão da gente se situar, né, em como a gente vai fazer a comunicação e principalmente em quem a gente vai incluir nessa comunicação que a gente vai fazer, né, ela tem que ser bem específica, né? Um dos pontos lá que também eu procurei, né, frisar, até sendo um pouco mais técnico, vamos dizer assim, na parte de texto, mas estava bem apoiado pelos dois textos que eu deixei em conjunto, até a questão da expressão, né? Comunicação e divulgação, né? A gente usa muitas vezes, quando a gente está ali nos jargões internos, né, de um docente que não está muito atento, né? A comunicação, de repente, é o que a gente vai fazer para um público já entendido do assunto, ou um público que tem alguma formação, né? E aí a gente lembra, até para a nossa cabeça se organizar, né? E a divulgação pensar, né, como uma coisa mais transcendente em termos de expressão e em termos de acesso. E aí eu retorno aí, né, para fechar esse primeiro comentário, naquela colocação, né, a respeito de lembrar um pouco, né, desses preceitos, né, de educação inclusiva, né, como por exemplo os do Freire, né, que eu relembro lá no texto, aonde a gente precisa, né, ter a empatia de se aproximar do público que a gente está querendo alcançar, né? Acho que a gente tem no momento, né, um exemplo, né, acontecendo, né, ainda, dessa questão das informações falsas, né, das informações inverídicas, e que tiveram um resultado trágico muito rápido, né, porque a gente estava falando de uma situação, né, de pandemia, uma situação complexa, né? Então a importância da divulgação científica é efetiva, né, efetiva e direta, né? A gente teve como sucessos aí que eu pude reparar, aí não vão fugir um pouco do âmbito textual, mas para a gente entender essa questão de como se aproximar, muitas vezes pessoas que estavam mais afastadas assim já do âmbito específico científico, mas que conseguiam fazer essa comunicação de uma forma direta, ainda mantendo resquícios técnicos, né? Acho que num ponto intermediário, né, o produtor de YouTube, Átila Yamarino, né, foi um exemplo, né, que conseguia fazer esse trânsito. Ele falava um pouco do academicês, mas ele traduzia isso, ele ilustrava muito bem isso, né, e aí rapidamente a gente percebeu que aí, falando até um pequeno pitaco, né, em termos de instituição, a mudança da comunicação do Instituto Butantan, né, que viu que tinha que adequar a forma de linguagem para chegar diretamente às pessoas, porque se mantivesse, né, simplesmente, né, a formalidade que a gente conhecia, né, da divulgação, isso poderia ficar, se afastar das pessoas, né? Então eles começaram a interagir. Eu acompanhei muito a ação deles, por exemplo, pelo Twitter, né, que
está aí num outro módulo, né, das mídias sociais e tudo mais, mas ele tem uma característica interessante que é a limitação do texto, né? E isso é um desafio, de repente, para a comunicação, né? E eles, né, as pessoas que estavam trabalhando o Twitter do Instituto Butantan, elas buscavam pessoas que faziam um comentário positivo, né, sobre o Butantan e, né, replicava aquele comentário, ou seja, dando uma evidência ali para a pessoa e trazendo a pessoa para o diálogo, ou seja, trazendo a forma de expressão das pessoas com relação ao caso lá era a vacinação, para o diálogo. E isso é algo que aproxima muito, né, a forma de divulgação, ou seja, você incluir, né, as pessoas na divulgação, ela aproxima muito. E para terminar mesmo, a gente lembrar, né, que a gente tem um contexto cultural histórico no Brasil que faz com que o meio científico ele tenha ainda uma origem europeia muito marcada nele, e a forma de falar que se mantém, né, vamos dizer assim, uma certa tradição que ela é excludente, né? Por mais que não seja a intenção da pessoa, por mais que a pesquisa muitas vezes não verse, ou seja, o oposto, né, de exclusão, a diferença de linguagem ela acaba por ser excludente. E isso não é um privilégio da ciência falando de forma geral. O trato da medicina com relação aos pacientes também tem um idioma específico. O direito, acho que é um dos maiores exemplos, né? Ou seja, as pessoas muitas vezes não entendem, não conseguem entender como é que se diz, uma decisão judicial, porque parece que está sendo falado uma outra língua, né, de tão rebuscada e de tantos recursos que distanciam, né, efetivamente das pessoas, né. Então, acho que são exemplos aí para a gente sempre ter atenção e procurar acessar, né, o público. E aí eu brinco que eu prefiro que o texto, quando a gente não tem a certeza, né, do público, como bem o Walter comentou, né, e de como você pode ser preciso, se a gente não tem essa certeza, eu prefiro pecar pela simplicidade do texto, né, e ele ter uma abrangência mais basal, do que eventualmente a gente acabar tendo a exclusão. Mas é evidente que isso é de um ponto de vista, né, pessoal e de uma divulgação eventualmente que pode ser de pequena escala. Foge completamente quando a gente trata de uma questão institucional, como, por exemplo, né, representar a Unifesp e tudo mais, que aí, obviamente, passa a fazer um corpo, né, muito mais interessante e maior, né? Legal. A Ana Gimbel tem uma pergunta. Sim, boa noite. Quero cumprimentar, então, os colaboradores desse módulo, né, Walter e Emiliano. Gostei bastante, né, do que eu acompanhei. Eu estou falando, Walter, aqui de Belém do Pará, né, você que esteve aqui, né, no Amapá, próximo a mim. Estou gostando muito. Eu cheguei a esse curso porque eu sou aluna do doutorado do PSE, do IP, né, da USP, né, então sempre estou em busca, não é? Na verdade, eu vim frustrada de uma disciplina que eu fiz lá, né? Eu não sei se as pessoas, às vezes, eu acho que a gente, quando trabalha com divulgação, a gente tem que estar disposto à interdisciplinaridade também, né? A saber que são pessoas que são de áreas, né, diferentes, pessoas que não têm área nenhuma, que são estudantes, né, ainda não se decidiram, né? Então, inclusive, o vídeo que eu mandei, André, eu fiz para essa disciplina e eu não tive retorno. Então, eu mandei novamente, peço até desculpa de ter mandado um vídeo que eu já tinha pronto, mas é porque eu queria saber se o que eu fiz estava adequado, e eu não tive retorno quando eu cursei a disciplina, né? E também do projeto que eu iniciei na disciplina, como eu falei muito de escola pública, né? E que era o meu público, eu fui professora há 23 anos em escola pública, então hoje eu estou numa universidade, a Universidade Federal Rural da Amazônia, campus de Belém, né? E aí eu quero saber se os meus alunos da área de letras, sou professora da área de linguística, não é? Se eles podem alcançar esse público tendo em vista a questão textual, né? E aí o texto passa pelo oral, pelo escrito, né? Então são formas diferentes, modalidades diferentes, né? Você falou da rádio, que realmente é o que nós temos aqui, né, na região norte, para alcançar o ribeirinho, para alcançar a população do campo, né? Então, mas eu preciso ter uma persona, eu que vou produzir a divulgação, eu tenho que ter uma persona, porque eu sei que a gente se apropria muito do linguajar, né? Da questão da linguagem, para você chegar ali, por exemplo,
os termos, né? Por exemplo, a gente fala muito assim, maninho, maninha, tu viste, tu escutaste, égua, olha, lá vem um textão. Sei lá, algumas expressões assim, aí eu queria saber a respeito dessas propriedades, tendo em vista que vocês falaram aí também, nós temos que produzir um texto, né? E aí eu quero saber se esse texto eu posso lançar mão disso. E aí, o começo da sua apresentação, Walter, é, foi bem apropriado, porque nós não vamos alcançar a sociedade. O meu público é o estudante, eu até queria saber, eu posso ter o público, o estudante lá do ensino fundamental, séries finais, que é do sexto ao nono ano, e ensino médio? Eu posso pensar em produzir um texto para esse público? Ou eu deveria escolher apenas, não, não, Ana, é muito diferente a linguagem, o conhecimento que eles têm de disciplinas. Então, como é que você vai falar para um estudante que talvez não tenha estudado sobre química, sobre física, né? Como é que você vai chegar nesse aluno que está lá no fundamental ainda? Então, essa seria uma pergunta. E a questão também da linguagem, de usar essa linguagem mais regional, né? E aí, maninho, tu viste, tu sabe, vem aqui que eu vou te contar um negócio, né? Vem aqui na minha ilharga, não sei, algumas coisas assim. Desculpa falar alguns termos, se vocês quiserem, eu posso dizer para vocês o que significam, mas desde já, muito obrigada. Então, vou aguardar aqui o comentário de vocês a respeito das minhas perguntas. Ana, seja bem-vinda, né? Bom saber que você é conterrânea, porque eu sou do norte, viu, querido? Eu fiquei só há pouco tempo aí, mas eu me considero tanto o amor que eu tenho que tive para essa região. Então, eu falo assim, agora são meus conterrâneos, né? E sem pavulagem, tá ok? Sem pavulagem, né? Eu acredito o seguinte, eu conheço a UFRA, eu tenho um aluno de doutorado, que é da UBEM, que foi diretor de comunicação da UFRA, ele é meu aluno de doutorado na Federal do Pará. Eu acredito o seguinte, né? A linguagem aproxima, ela tem que aproximar. Tudo bem, querido? Se você puder usar todos os recursos que você tem do regionalismo, você use todos possíveis e imagináveis. Mas sempre pensando que você vai ter que sair desse superficial para trazer ele para algum lugar. E aí que tá o pulo do gato. Porque é evidente que você vai falar de temas, de assuntos que vão ter que ter uma certa profundidade, porque é evidente, né? Você não só vai dar um oi para ele, né? Égua, você não vai só entrar nesse lugar. Você vai ter que falar para ele, olha, é sobre isso, sobre aquilo, tal. Mas eu acho que nesse ponto as redes sociais nos deram uma lição, né? Eu não posso fazer nas redes sociais da Unifesp o que eu gostaria de fazer, querido, porque nós temos um público muito diverso, pessoas que acham que a ciência é uma coisa extremamente séria, se a gente não colocar uma vírgula no lugar certo, isso vai causar uma má impressão danada e não sei o quê, então a gente não pode, às vezes, ir na universidade pública em alguns lugares que eu gostaria muito de ir. Por quê? Porque eu preciso dos jovens olhando para a universidade como um lugar possível para eles, né? Então, e eu não sou nenhum imbecil para não entender que eles convivem nesse ambiente. Eles convivem, não fui eu que coloquei eles lá, não foi eu que ensinei eles a fazerem isso. Eles convivem, aprendem, gostam e fazem isso, né? Então a gente precisa, né, colocar a isca certa. E a isca certa é na linguagem, e mais aí tem a estratégia. Para que eu vou usar essa linguagem? Para retirar eles dessa superficialidade que eu entendo que eles estão. Me desculpe, as pessoas falam, mas o jovem tem um saber, mexe com não sei o quê, porque já mexe com o celular, que é uma beleza, tal, tal, tal. Mas o que eu encontro é uma realidade diferente. Eles não têm resolução de problemas, eles não conseguem resolver. Quer dizer, há um lugar aí que a gente precisa dar conhecimento, informação estruturada para eles, para que eles possam se apropriar disso e valer disso como ferramenta de vida, né? Então, esse lugar. Agora, como que você vai fazer isso? Se você tem rádio, use rádio aí, porque a rádio é importante. Se você não tem rádio, use áudio. Use áudio. Áudio na região norte
É maravilhoso. E aí você vai introduzindo, né? É que nem literatura de cordel, né? A gente geralmente nunca compra o livrinho, né, que eles vendem, né? Mas a gente lembra do que eles cantam, né? Então, e isso passa a mensagem. Então, a gente tem que ter essa noção, porque também nessa mensagem está o textual, está ali, tá as questões. Eu não sei se eu te ajudei, querida, porque... Mas quando eu falo do norte, eu fico com saudades. Não, muito bacana, né? Essa coisa do regionalismo. Eu lembro de uma situação, né? E até foi uma reportagem que eu acabei vendo, me ocorreu agora, senão eu teria até linkado para vocês. Mas por muitas vezes, e aí eu não vou lembrar todos, obviamente, as dublagens das animações, principalmente das relacionadas à Disney, no Brasil, elas foram consideradas mais aproximadoras e, entre aspas, assim, melhores do que o texto original. De de tanto que ela regionalizava, de tanto que ela trazia. Muitas crianças respondiam que não, essa animação foi feita aqui no Brasil para gente, ela não é dos Estados Unidos. Justamente porque se lançava a mão do linguajar que aproximava, né? E até num exercício muito interessante, eu lembro, tem uma que está me vindo à cabeça, que era uma animação com pinguins, né? Que acho que a tradução é Tá Dando Onda, se eu não me engano, a tradução para o português, né? Aonde eles conseguiram, cada personagem tinha um sotaque de uma região do Brasil. Isso foi muito interessante, né? Ou seja, a capacidade, né, deles trazerem e ter uma identificação. Era uma animação que não trazia nenhum personagem com histórico, né, muito conhecido, e que fez um sucesso tremendo, né? Justamente por lançar a mão desse recurso, né? A gente tem diversos casos, né, de várias situações, né, de música, de jornalismo, né, e tudo mais, né? Então, acho que é sempre um recurso bem-vindo, né? E eu acho que esse trânsito, né, que o Walter comentou, que fica sendo, passa, né, troca de lugar e passa a ser o grande artifício, né? Você conseguir pegar pela linguagem coloquial do local e aí você trazer isso para quase como que fazendo uma tradução, né, convidando, né, trazendo nessa pessoa para aprender esse conjunto de sinônimos, outro conjunto de linguagem que vai fazer com que ela transite, né? É uma ruptura de uma barreira, né? E aí, de novo, né? Eu acho que eu vou acabar insistindo nesse ponto todas as vezes, mas um exercício para romper uma barreira social, uma barreira de classe, né? Que a gente tem que fazer e que a linguagem acaba sendo um grande obstáculo, né, para romper essa barreira. E acho que trazendo esse exercício é uma forma da gente fazer essa ruptura, né? E aí, para fechar, muitas vezes, quando estava atuando, né, com pesquisa de geologia e até mesmo quando a gente estava fazendo as aulas de graduação e que fazia as viagens, né, muitas vezes a aproximação, né, para alguma informação, para algum detalhe, né, a gente tem no final do curso, né, um conjunto ali de unidades, né, para cursar, que basicamente, assim, pega os alunos ali que já estão quase formados, coloca eles num lugar e fala assim, ó, descreve aí a geologia, conta a história geológica desse lugar, inclusive fazer mapa e tudo, meio que a prova de fogo, assim, né, para se formar. E se você não consegue fazer uma inserção regional onde você está trabalhando, muitas vezes você não vai conseguir entrar numa propriedade privada para fazer o levantamento das rochas daquele local, né? Então, acho que é uma situação que a gente vai ter sempre, né, que buscar, né, se aproximar e não se distanciar, né? E aí, muitas vezes é isso, né? Às vezes eu sinto textos e divulgações muito interessantes, né, de ciência que fogem, né? Elas ficam distantes, né? E a gente pensa aí que acho que esse é o caminho mesmo. Tá ótimo, obrigada. Eu, inclusive, no projeto, que aí eu não sei se nós vamos fazer aqui ao longo
do curso, né? No projeto, eu tenho um projeto de uma revista, né? E assim, eu coloquei o nome das sessões, acho que o Walter vai pode dar a opinião dele, mas eu me lembro de duas que eu coloquei, eu não estou lembrada agora, mas eu coloquei o voo do urubu, né? Que aí eu ia falar sobre quais são as pesquisas ali que estão sendo desenvolvidas, né? E tem o mergulho do pirarucu, né? Que aí, no caso, você vai nas profundezas ali de um determinado assunto. E o terceiro, se eu lembrar, eu vou falar para vocês. O nome desse projeto é o Grito da Guariba. E aí a gente brincando também com a questão do macaco, né, do primata não humano, e também porque aqui no norte tem uma tosse de guariba, que é quando a pessoa tosse muito e não consegue, né, fica ali no sentido de estar sufocada ali, tem que pôr para fora, né, ela tem que expelir aquilo. Então, nesse contexto aí de divulgar mesmo cientificamente, né, e ainda mais para esse público aí que a gente pensa na questão de ciência e tecnologia, que é algo que tem nos textos tem muito lá, né, a sigla ciência e tecnologia, né, como é que a gente vai alcançar esses jovens para eles pensarem, né, nessa possibilidade de eu sou um cientista, eu sou uma cientista, né, eu produzo ciência no meu país, eu posso produzir ciência no meu país e eu posso produzir a ciência no mundo também, né, mas é mais nesse contexto, né, que eu penso. Eu também queria aproveitar aqui para trazer uma questão barra provocação, né? Com relação à linguagem adotada em divulgação científica. Eu percebo a importância da adaptação da linguagem, claro, isso é inquestionável, mas ao mesmo tempo, também para mim fica muito evidente que a heterogeneidade dos grupos que a gente pode atingir ela é enorme, né? Então, acho que isso também tem algum eco, né, do que o Walter começou falando, que quem tenta se comunicar com todo mundo acaba não se comunicando com ninguém, né? Então, a minha questão é, será que não existe uma preocupação excessiva na divulgação científica, especificamente, com relação a uma transposição didática muito facilitadora? Eu até pergunto isso pelo seguinte, quando eu pego, por exemplo, o caderno de economia dos jornais, eu não vejo nenhuma preocupação em fazer esse tipo de atividade, né? Claro, talvez, né, o caderno de economia se destine a um outro público, talvez ele seja, inclusive, patrocinado por um público específico, que quer realmente encontrar aquele tipo de conteúdo no jornal, assim por diante, né? E, por outro lado, também eu percebo o seguinte, muitas vezes a apresentação de alguns termos ao público é a forma como o público vai ter contato com esses termos. E, eventualmente, a gente não apresentá-los pode distanciar o público disso. Por exemplo, eu nunca ouvi tanto se falar, de maneira generalizada, sobre metodologia científica, né, pesquisa randomizada, duplo cego, grupo controle, como eu ouvi do ano passado para esse. Eu até achei isso muito bom, né? Achei muito bom esse linguajar tá na boca, assim, de, nossa, praticamente todas as pessoas com quem eu acabei interagindo aí. E eu acho que muitas delas tiveram a oportunidade de ter contato com esses termos por conta deles terem sido apresentados dessa forma nos meios de comunicação. Então, de forma objetiva, existe uma preocupação excessiva nesse sentido, ela é legítima ou não, e a apresentação desses termos é capaz de aproximar o público deles ou não, ele mais dificulta. André, assim, nós temos que ter um vetor que a gente não coloca. Eu vou ter a franqueza de colocar. Primeiro, é um nível de formação, um nível de formação que nós temos no Brasil, um nível de cultura científica que nós temos no Brasil. Nós não temos pesquisa sobre isso, mas não precisa muito para saber que é baixo. Então, se a gente não tiver estratégias de aproximação, pronto,
Acabou, não vamos chegar. Isso é ponto. Não aceito esse discurso. Me desculpe, tem um discurso por aí muito forte as pessoas precisam entender. Essa frase me incomoda. As pessoas têm que entender. Tem que entender. Quem tem que entender? Vai explicar para um cara que sai lá da zona sul de São Paulo, falando do extremo sul de São Paulo, de manhã, 5 horas da manhã, com a sua marmita, pega 10 condições, estou brincando, 3 condições para chegar no serviço, que ele tem que entender. Ele está pensando na sobrevivência dele, da família dele, na segurança que ele tem que andar à noite e não ser assaltado. Então, são discursos que prejudicam porque não tem entendimento da formação do brasileiro, parca, e não tem e tem uma certa arrogância em achar que os ditames científicos eles são assim que as pessoas têm que entender. Eu não, eu não entendo quem faz isso, quem pensa assim, eu não entendo. Então, as questões de aproximação, elas são extremamente importantes, as estratégias. E ela passa pela linguagem, pelos produtos, pelas estratégias de divulgação. Agora, como se faz isso e de que maneira nós devemos fazer isso, vai depender dos objetivos que nós queremos com cada comunicação, né? Nós temos hoje, e eu vejo manuais aí, modelos de manuais e tudo mais, que parece que nós estamos produzindo na Antuérpia e que vamos mandar release para o New York Times. E isso, para mim, é complicado na minha cabeça. É muito complicado, porque nós temos que ganhar uma parcela da sociedade que tem que entender que a universidade pública é importante na vida dela, no cotidiano dela. E eu vejo outras tentativas que não são nesse lugar. Então, eu creio que as aproximações, não é que elas... É, compreendo o que você está falando, né? De uma forma pueril, né? Vamos mudar um título de uma matéria para ficar mais bonitinho. Aí, a primeira frase que vem termos incompreensíveis até para quem estuda ciência, entendeu? Então, não vai adiantar absolutamente nada um título bonitinho, porque isso também não. Também não vai adiantar nada uma pessoa querer fazer um podcast, né, com uma linguagem totalmente rebuscada, porque também não vai dizer nada um videocast da pessoa querendo colocar quanto ela é importante, quantos títulos ela tem e tudo mais, também não vai adiantar nada. Então, ou a gente entende que nós temos uma massa majoritária de pessoas com uma formação na área da ciência, tá ok? Eu falo por mim. Eu falo por mim, porque vim da escola pública. Então, e pelo que eu vejo, pelo que eu andei esse Brasil. E, de um outro lado, uma universidade que insiste em querer dizer que as pessoas têm que escutar ela a todo custo. E isso, para mim, forma esse fosso. É um fosso aí que que eu não vejo outro caminho a não ser a gente baixar esse nível de arrogância, não para banalizar o discurso científico, relativizar o discurso científico, nada disso, mas por aproximar porque, me desculpe, primeiro a sobrevivência, e eu não sei que grau vai chegar o nível de entendimento de que tem que entender de ciência. Eu não sei até quando a gente não mudar o sistema de ensino, isso demora décadas, né? Pelo que eu vejo, não há nenhuma movimentação nesse sentido, aliás, o contrário, né? Então, a gente precisa ter esse lugar. Então, é, desculpe me estender aqui, porque o assunto é bem complexo, a pergunta é bem complexa, né? Nós precisamos ter consciência que nós não conseguimos falar com uma boa parcela da sociedade, por culpa nossa. Por culpa nossa.
a culpa nossa. E esse é um problema sério, porque eu fui assessor de imprensa da USP, fui chefe da assessoria de imprensa da USP, e acontece em todos os lugares porque eu passei na universidade. Muito arrogante, muito. E tem universidades, não vou falar nomes aqui, que falam muito bem com os tais de formadores de opinião, que é um outro mito. Né? Então, é um outro mito que não sei que formador de opinião de quem. Né? Aí vê a Marília Mendonça, caiu o avião, vê toda a comoção nacional, e a pessoa fala assim, eu sou formador de opinião, nem sabia que a Marília Mendonça existia. Entendeu? Então, e isso, para mim, também é um outro lugar. Foi falado do Átila Marino aqui, né? Ele fala com uma parcela muito restrita da população, que são os tal dos formadores de opinião, que ele formou essa rede e ele fala, mérito dele, mas ele não chega onde deveria chegar, né? Porque é um grande desafio, não dele, não vou pedir isso a ele, mas é um grande desafio para chegar nesse. Se eu estou falando das bordas, das flanges de São Paulo, imagine chegar nesse norte desse Brasil, né? Imagine ter tudo isso. E olha, que as universidades do norte do Brasil, que eu conheço algumas bem, elas têm um trabalho de extensão, assim, um negócio incrível. Elas estão dentro das comunidades, elas estão espraiadas lá dentro. Né? Eu tenho casos aqui para contar quando eu estive no Oiapoque, por exemplo. Entendeu? Porque eu fui falar e teve uma liderança lá e veio falar comigo e eu falava com a liderança e a liderança falou, puxa, o senhor tem que vir mais para falar com a gente, né? Porque a universidade precisa de pessoas como você. Ele me responde, mas eu sou professor da universidade. A liderança que conversava com aquele povo lá é professor da universidade. Então não precisa nem de divulgação científica lá, porque ele estava entranhado dentro do lugar. Então a universidade precisa disso. Entranhar na sociedade, entrar na sociedade, ter projetos na sociedade. E aí a comunicação científica vai adquirir esse linguajar do localidade, vai conseguir passar com informação estruturada e vai tirar essa pecha dessa arrogância que existe, né? Ou do cientista maluco, que foi aquela foto do Einstein, né? Que é com a língua para fora, ninguém sabe que aquela matéria foi porque ele estava sendo assediado por jornalistas o tempo inteiro, então ele corre para dentro do carro e os jornalistas falam uma palavra, e aí ele mostra a língua para os jornalistas. E aquilo virou do cientista maluco, né? Ou do cientista que sabe de tudo na vida, da opinião sobre tudo e tem certeza sobre tudo. E isso são barreiras que a gente precisa quebrar, porque para atingir esse povo que está lutando pela sobrevivência da vida. E eles têm a zona de atenção deles nesse lugar. Né? E eles precisam entender que a universidade, o conhecimento gerado pela universidade, pode lhe ajudar no seu dia a dia, na sua vida, a melhorar como ele pensa o mundo, como ele entende o mundo. Então, é isso. Acho que eu vou dar uma continuidade fazendo um recorte histórico, né, que às vezes eu gosto de fazer nessas situações, porque eu acho que a fala do Walter foi extremamente já consistente, aí contemplando muito do que eu estava pensando, mas assim, eu costumo pensar, né, nessa questão que o André colocou, quando a gente olha a Constituição da sociedade brasileira, a gente tem uma Constituição que não tem rupturas na sociedade, né? A gente tem sucessões, acordos, né? A gente não tem um momento de um conflito generalizado, onde um grupo é subjugado e outro grupo, né, passa a influir e modificar a sociedade. A gente tem transições. E essas transições, elas vão nos levar para uma estrutura muito parecida com o que existiu na colonização, no Império, e que existe hoje em dia. Né? Ela vai mudar um pouco, ela vai ampliar alguma coisa, e ela vai ter uma diversificação no final do século XIX, mas aí que se consolida no final do século XIX e no século XX, que é a criação de uma classe intermediária
que é a classe intelectual. E que, num primeiro momento, ela existia para servir a classe mais alta, né? Que os filhos tinham que formar, né? Os advogados, os médicos. Se a gente for buscar as escolas mais antigas do Brasil, elas são para essas formações, né? Pouco tempo depois vai aparecer uma das de geologia, né? Que é a de Ouro Preto, né? A escola de Minas de Ouro Preto também é muito antiga, mas aí tinha uma outra finalidade, né? Então, se a gente percebe que isso se mantém e que esse comportamento se mantém, é meio direto que a comunicação ela se mantém segmentada. A comunicação ela foge desse trânsito, né? Dessa situação ideal, né, que o Walter acabou de dar como exemplo, né, de onde você tem a própria comunidade inserida, né, dentro da universidade. E quando isso acontece, a gente percebe a diferença que faz. Aí é isso, né? Eu acho que é a situação de auge, né, do ideal, onde não, uma comunicação não é científica, é a comunicação. Você fala, a pessoa entende, está todo mundo inteirado, está todo mundo inserido. E aí a gente precisa, então, né, de novo, né, desse esforço para quebrar essa forma de viver, né? E um outro ponto interessante, né, e também nessa questão, né, do histórico da Constituição Social, a origem dos públicos que a gente está falando aqui, que a gente quer falar, ela é muito clara. É um público que é majoritariamente descendente de africanos que foram trazidos para cá, descendentes de indígenas que resistiram aqui, né? E europeus ali que foram relegados, né? Muitas vezes por conta da miscigenação, que não era bem vista, né? Pela capital, e que acabam por ser integrados a esses outros dois grupos. Então, a ciência brasileira ela se constitui com uma linguagem europeia, né? Ela se constitui com um viés colonizador e extrativista dentro do país. Então a gente precisa lembrar disso para que a linguagem também seja trocada. E aí a gente pode expandir, que não é o objetivo do curso, também para os objetivos da ciência, né? O Brasil tem pesquisas, né, em diversas áreas, assim, comparados com os lugares mais importantes do mundo, e a gente tem um nível de pessoas em miséria que é enorme pela proporção do país. Então, a gente vê que a ciência brasileira, ela serve a algumas situações, e obviamente que a comunicação por consequência. Serve a algumas classes, né, alguns setores, né, da sociedade, comunicação por consequência. Né? Os setores mais distanciados, no caso, eles acabam sendo atingidos pelo assistencialismo ou pela caridade, né? E isso não resolve, né, estruturalmente para mudar, né, efetivamente, né? Então, acho que parece que a gente vai falar de um objeto de estudo ou de um objeto de domínio específico que muitas vezes não tem relação ali direta com questões sociais, mas quando você vai fazer essa comunicação, e ela não é específica, ela não é, né, uma publicação de um artigo específico, a gente passa por isso, né? A gente passa por essa relação. Então, acho que é um ponto, assim, sempre de reflexão. Pessoal, a gente está se encaminhando para o final do nosso encontro. Gostaria de dar oportunidade para vocês falarem, caso alguém tenha ainda uma questão. Fique à vontade, não. Boa noite aos presentes, né? Eu sou Renato, sou estudante de Engenharia Química aqui da Unifesp, e vendo a mesa, né, uma coisa que eu gostaria de perguntar para o professor Emiliano, era que a gente sempre teve essa, digo até acho que é formação desde lá da escola primária, de que descobriram ouro no Brasil, né? Agora foram outros ciclos, até agora é o pré-sal, né? E pulam essa etapa da pesquisa, né? Eu gostaria de ver, assim, o senhor, nessa visão do geólogo, né? Desculpa, eu não sei a área específica de estudo, né, do senhor, mas generalizando, pelo menos pela da graduação, como consegue mostrar para a população que, no caso, né, mais recente, que a Petrobras não descobriu petróleo, assim, sei lá, caiu um meteorito ali, né? Foi foi né, um país que se dedicou àquilo, né? E vendem, né? Eu acho que até, desculpa falar, né? Mas acho que até a universidade, infelizmente, às vezes tem uma certa culpa nisso, né? Que quando coloca um professor de uma área completamente diferente numa bancada de jornal para né, comentar assuntos que ele
ouviu falar igual eu ouvi falar, né? Uma notinha de rodapé no jornal, e vendem essa imagem, e aí o cara que mistura, né, uma questão totalmente política, uma privatização de empresa, com uma coisa assim, tipo, uma empresa lá, Xota, acho que está na hora da gente vender isso. Gostaria, desculpa perguntar isso, né, nessa visão do geólogo, como é que conseguiria explicar para um país, que eu acho que isso é uma mentira que a gente vem, acho que desde da formação, daquele negócio, achou ouro, achou petróleo, hoje em dia achou petróleo, né, achou diamante, né, como se não fosse toda uma pesquisa, né, e parece que, quer dizer, quanto mais profundo está esse mineral, né, o mais difícil o acesso a esse mineral, acho que mais um país, né, uma nação precisa para chegar nisso, né, e desvalorizar todo esse trabalho, né, e vender como se fosse mais uma coisa aí que está literalmente caindo do céu. Assim. Se eu vou pedir para inverter a ordem, agora eu começo, aí eu passo para o Walter. Eu acho que o exemplo do Renato até não foi algo específico muito distante que você perguntou, Renato, porque acho que a gente tem um exemplo muito claro que vai de encontro com isso que você está colocando, que é a questão de concepção, né, da atual gestão política e de como a comunicação ela é feita, né? A gente está passando por uma crise de aumentos sucessivos dos combustíveis, né? E entre eles o mais, apesar, né, do diesel que faz o transporte das mercadorias ser importante, o gás de cozinha ele acaba ali sendo fundamental, né? A gente já tem notícias de pessoas que não estão mais conseguindo cozinhar com gás de cozinha em diversos lugares onde isso não acontecia. E aí a gente tem as divulgações por parte da mídia que está, né, de certa forma, ali ainda apoiando o governo, né? Não as figuras, muitas vezes, mas a política de governo, e que ela diz que quem faz o aumento do preço do combustível é a Petrobras, né? Quando, na verdade, a Petrobras é uma empresa cujo controlador é o Estado brasileiro, e é ele que autoriza fazer o aumento do preço. Então, na verdade, quem aumenta o preço, no caso, é o governo. E o próprio governo, né, o presidente, né, muitas vezes se manifesta dessa forma, dizendo, não, vou falar com o pessoal da empresa para não aumentar ou para aumentar menos. Enfim, então a gente vê como a comunicação truncada e às vezes até falsa comunicação, ela pode atrapalhar, né, e gerar problemas assim, né, muito, muito grandes, né? E acho que também abraçando um pouquinho, né, essa parte, a parte mais histórica, né, que você comentou, a gente vê que a gente retorna, a gente às vezes tenta sair, né, o petróleo parecia que ia sair disso no começo dos anos 2000, e ele retorna a uma situação de colocar o Brasil em uma condição de um país extrativista, né, onde o mundo, né, já mais abastado, já estruturado, ele vem fazer a sua extração mineral, assim como fez com o pau-brasil, cana-de-açúcar, ouro, diamantes e tudo mais, né? Então, a forma de contar isso, né, a forma disso ser comunicado, e aí a gente vai para um âmbito que ele não é tão complexo, né? Porque a gente está falando de algo que está muito presente na vida das pessoas, né, a questão dos combustíveis, ela já poderia ser uma forma de você aproximar as pessoas desse conhecimento, né? Eu lembro que eu ajudei um pouco, né, onde era possível, no período de descoberta do pré-sal, onde havia ali uma parte, né, da mídia, de pessoas que comunicavam que não existia, que não era isso, que não tinha nada, que estavam inventando, né? E a gente tentava fazer essa explicação, e a explicação, ela apesar de ser algo inatingível, né, para as pessoas, ninguém consegue ir lá e ver efetivamente, né, era relativamente simples, né, de fazer essa explicação e tinha um entendimento, né, muito bom. Mas, né, como se trata aí de algo, né, de políticas, né, institucionais, políticas nacionais, acabou que tendo uma mudança, né, de orientação, e aí você inverte essa forma, né, de fazer a comunicação. Né? Então, acho que é algo que é muito importante de ser pensado também, a par, né, das ideias e das proposições pessoais, né, para esses eventos de divulgação. Creio que esse exemplo é muito importante, né? Eu vejo hoje uma confusão tremenda na mídia em relação a explicações das questões que envolvem o petróleo no Brasil. E a mídia tem suas intenções de fazer isso, né? Hoje, quando a gente vê grupos de mídia, eles
Por exemplo, a Folha não depende do que ela ganha na Folha. A Folha dá até prejuízo para eles. Mas é uma ponta dos negócios que eles têm. Então, são empresas, né? A Folha tem ovos em várias cestas, viu? Né? E a mídia ali é um vetor. Então, no meu entender, eu posso estar muito errado, há um jogo de desinformação nesse campo da energético brasileiro, por N interesses. Qual universidade poderia entrar muito bem nesse lugar? Pela autonomia que ela tem no pensamento, ela poderia entrar, mas eu não vou fazer crítica a ninguém, mas muitos centros de pesquisa ligados à energia estão ligados a empresas de energia. Então, quem é do setor sabe o que eu estou falando, né? Então, a universidade poderia ser um player para dar informação bem sobre esse lugar, na verdade está meio amordaçada, né? Só algumas pessoas. Então, hoje a pessoa que está lá no gás de cozinha R$ 140, né? R$ 140. E a carne é um preço enorme, né? E ela não tem noção do que está acontecendo, mínima noção do que está acontecendo. E ela não tem aí alguém para salvá-la no campo da informação. Não tem mesmo. A mídia faz um jogo de desinformação. Essa é a minha opinião, tá ok? Pode ser que os colegas discordarem de mim, entendeu? Mas é deliberado. A desinformação, ela é deliberada, porque nesse lugar há interesses geopolíticos, econômicos e ideológicos. Então, a gente está lidando no campo. A universidade pública poderia ser um vetor, né, de certa maneira, como é para a questão climática, por exemplo. Na questão climática, no meio ambiente. Na verdade, nós não somos, de certa maneira, a universidade. E por que no lugar da energia a gente não consegue ser? Porque a gente tem alguns probleminhas a resolver. Acho que é isso. Muito bem. Bom, chegamos ao nosso horário. Quero agradecer novamente ao professor Emiliano, ao professor Walter, a presença de todos vocês. E por hoje ficamos por aqui. Muito obrigado. Amigos, muito obrigado, boa noite. Foi muito bom participar com vocês. Eu estou boiando um pouquinho, mas estou começando a... Na verdade, quero conhecer um pouco da divulgação. Sou antropólogo recente, acabei de me formar, estudo comunidade popular, sou paraense, formado pela Federal do Pará. E é uma experiência muito bacana conhecer e participar desses ambientes. Faço parte de um grupo que estuda diversidade na comunidade popular. E foi uma experiência maravilhosa. Muito obrigado, agradeço mesmo de coração. Tô indo nessa. Um abraço. Obrigado, pessoal. Obrigada, boa noite a todos. Obrigado, Todos. boa noite. Boa noite a todos. Tchau, tchau.